Nós vamos agora falar das figuras de construção, também chamada de figuras de sintaxe. São basicamente esses 10 tipos de figuras de construção. Os principais tipos de figuras de construção, como eu disse, também chamadas de figuras de sintaxe. Elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, inversão, que pode ser de 3 tipos, de acordo com o grau de inversão, hipérbato, anástrofe, síntese, silepse, que também pode ser de 3 tipos, silepse de gênero, de número de pessoa, anacoluto, pleonasmo, anáfora e epíteto. São as 10 principais figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe. Vamos a cada uma delas, estamos aí na página 109. Figuras de construção. Começando pela elipse. Elipse consiste na omissão de um termo facilmente subentendido pelo contexto. Então você omite uma palavra facilmente recuperável no contexto, essa omissão se chama elipse. Por exemplo, quando se diz assim, sou professor, veja que houve a omissão do pronome eu sou professor. Não há necessidade de colocar eu, porque a forma verbal sou já denuncia que o sujeito dessa oração é eu. Então, nesse caso, é elipse do pronome eu. Elipse, portanto, é a omissão de uma palavra facilmente recuperável no contexto. Se nós dissermos, por exemplo, esse exemplo que está aqui no livro, na sala, mais de 100 alunos e convidados. Veja, na sala, mais de 100 alunos e convidados, equivale a dizer, na sala havia, na sala existem mais de 100 alunos e convidados. Então, omissão de uma forma verbal, elipse. E zeugma? Zeugma também é a omissão de uma palavra subentendida, mas a diferença entre elipse e zeugma é que elipse é a omissão de uma palavra claramente subentendida, recuperável no contexto. E zeugma se caracteriza por ser a omissão de palavras que já tenham sido citadas anteriormente. Você omite uma palavra já citada, zeugma. Você omite uma palavra apenas subentendida, elipse. Na verdade, zeugma é uma espécie de elipse, né? O conceito de zeugma está contido no conceito de elipse. Então, zeugma, uma das formas de elipse, consiste na omissão de um termo já anunciado no contexto. Por exemplo, o homem comum é exigente com os outros. O homem superior consigo mesmo. Ou seja, o homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. Omitimos a expressão é exigente na segunda oração. Nesse caso, é zeugma dessa expressão é exigente. Da mesma forma, se eu disser assim, o colégio compareceu fardado, a diretoria de casaca. Significa, o colégio compareceu fardado, a diretoria compareceu de casaca. Na frase de Raul Pompeia. Nesse caso, é zeugma da forma verbal compareceu. Por que zeugma e não elipse? Porque o verbo já havia sido colocado na primeira oração. Então, zeugma é uma espécie de elipse. Agora, outra figura de linguagem importante também é o polissíndeto, que consiste na repetição dos mesmos conectores, ou seja, polissíndeto, vários sínditos, vários conectores, várias conjunções. Você repete a conjunção. É exatamente o contrário de assíndeto. Assíndeto é ausência de conectivo, ausência de conjunção, ausência de síndito. E o polissíndeto é a repetição sistemática da conjunção. Por exemplo, existe um poema de Guilherme de Almeida, né, chamado Essa que eu hei de amar, um soneto de Guilherme de Almeida, em que ele diz assim, essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura e clara e vagarosa e bela que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. Então veja, será tão loura e clara e vagarosa e bela. Observe que a conjunção e se repete sistematicamente. Nesse caso, polissíndeto, repetição sistemática da conjunção. Agora, o assíndeto é exatamente o contrário, é a ausência total de síndito, a ausência total de conjunção. Por exemplo, um poema um trecho de um poema, de uma canção de Caetano Veloso, o asfalto, a ponte, o viaduto ganhando para a lua. Ele, em vez de construir regularmente o asfalto, a ponte e o viaduto, ele não coloca essa conjunção estabelecendo ligação entre os dois últimos elementos. Ele diz o asfalto, a ponte, o viaduto ganhando para a lua. Então, nesse caso, é assíndeto, ausência de conjunção. Se tivesse escrito o asfalto, a ponte e o viaduto ganhando para a lua, aí seria a construção regular. Se tivesse escrito
o asfalto, e a ponte, e o viaduto, aí seria polissíndeto. Mas como não houve nenhuma construção, a construção é assíndeta, uma figura de construção também chamada de figura de sintaxe. Outra figura importante, inversão. De acordo com o grau de inversão, essa inversão pode se chamar hipérbato, ou simplesmente inversão, anástrofe e sínclise. Qual é a diferença de hipérbato para anástrofe e para sínclise? É o grau de inversão. Quando a inversão é leve, uma inversão suave, que não compromete o entendimento da frase, é hipérbato. Quando a inversão é mais brusca, uma inversão mais sensível, anástrofe. Quando a inversão é total, de modo a gerar dificuldade de entendimento, é sínclise. Mas você pode chamar genericamente de hipérbato ou de inversão, certo? Mas é importante saber que, de acordo com o grau de inversão, pode ser anástrofe ou sínclise. Então, observem aí na página 110. Inversão consiste na mudança da ordem natural dos termos da oração. De acordo com o grau de inversão, pode ser hipérbato, que é a separação de palavras que pertencem à mesma oração, ou seja, consiste numa simples mudança de ordem dos termos. Por exemplo, um poema de Castro Alves, a vez primeira que fitei Teresa. O normal seria ele dizer, a primeira vez, ele usou a vez primeira, como as plantas que arrasta a correnteza. A ordem direta seria como a correnteza que arrasta as plantas. Então, como as plantas que arrasta a correnteza, aí se caracteriza como sendo inversão ou hipérbato. Anástrofe é uma inversão mais brusca, mais sensível, que quebra a ordem natural dos termos. Por exemplo, o trecho do hino oficial do Fluminense Futebol Clube. Não nos cega o furor da batalha, nem nos fere o rival se é mais forte. Nossas bolas são nossa metralha, um bom gol, nosso tiro de morte. Então veja que houve uma mudança da ordem dos termos, de modo a gerar até uma certa dificuldade, né? Uma mudança mais brusca, mais sensível. Nesse caso, anástrofe. E sínclise é uma inversão total. Aí sim, você fica com dificuldades para entender até o que a frase está dizendo. Por exemplo, um bom exemplo disso é o trecho do hino nacional brasileiro. Os dois primeiros versos, né, com que se inicia o hino nacional brasileiro, letra de Osório Duque Estrada. Ele diz, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ora, se você não parar para analisar esse trecho, nem entende o que foi dito, porque o autor quis dizer, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, quando ele diz, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, ele não só inverteu a ordem dos termos da oração, como ele inverteu também as orações. Então, gera até dificuldade de entendimento. Nesse caso, é sínclise. Portanto, você pode chamar qualquer tipo de inversão simplesmente de inversão ou de hipérbato, mas é bom que saiba que, de acordo com o grau de inversão, pode ser hipérbato, anástrofe ou sínclise. E silepse? Silepse se caracteriza por ser uma concordância irregular. É uma concordância admissível pela norma culta, porque é uma figura de linguagem, mas é uma concordância irregular. Quando a concordância é irregular em termos de gênero, masculino e feminino, aí é silepse de gênero. Quando é em termos de número, singular e plural, aí é silepse de número. Quando é de pessoa, de primeira para terceira, por exemplo, silepse de pessoa. Mas silepse é uma concordância irregular, uma concordância fora do padrão. Por exemplo, silepse de gênero, onde eu digo assim, Vossa Excelência está preocupado com a situação. Vossa Excelência é uma expressão feminina. Quando você diz está preocupado, o adjetivo preocupado está no masculino. Com quem que você concordou? Com Vossa Excelência? Não, com a ideia de que se trata de um homem. Então é uma concordância não regular, é uma concordância siléptica, silepse de gênero. Agora, a silepse de número ocorre quando um termo que está no singular concorda com outro que esteja no plural. Por exemplo, as primaveras marca a melhor fase de Casimiro de Abreu. As primaveras é o título de uma obra, mas veja que as primaveras está na terceira pessoa do plural. Aí quando você diz marca no singular, terceira pessoa do singular, você mudou o número de plural para singular. Está certo? Sim, porque você concorda com a palavra obra subentendida. A obra, as primaveras. Mas você disse, as primaveras marca.
concordância siléptica de número, concordância irregular de número. A silepse de pessoa, quando um termo em primeira pessoa concorda com outro que seja em terceira pessoa, por exemplo, os dois entendemos suas dificuldades financeiras. A lógica seria dizer, os dois entendem, porque dois é a terceira pessoa do plural, os dois. E entendemos a primeira pessoa do plural. Por que eu digo os dois entendemos? Porque eu estou me incluindo, eu estou fazendo concordância ideológica com a palavra nós. Então a concordância siléptica, a silepse, também é chamada de concordância ideológica, porque é feita com a ideia e não com a palavra presente. Veja, apesar de ser um recurso de uma concordância irregular, é uma concordância correta. Silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Anacoluto se caracteriza por ser a quebra da lógica, deixando um termo solto. A próxima figura de construção de sintaxe. Consiste na quebra da estrutura sintática da frase, deixando um termo solto. Normalmente o anacoluto ocorre quando se inicia uma determinada construção sintática e se opta por outra no decorrer dessa construção. Por exemplo, você diz assim, o homem, acho que as pessoas estão tendo dificuldades ultimamente. Ora, você começou uma frase que teria por sujeito o homem. De repente você abandona esse termo e parte para uma outra construção. O homem, eu acho que as pessoas estão com dificuldade de viver atualmente. Então, nesse caso, o termo solto que ficou aí, ficou abandonado, chama-se termo solto de um anacoluto. Portanto, anacoluto é a quebra sintática lógica, né? Deixando termos soltos. E pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição com o fim de enfatizar a mensagem. Pleonasmo enfático não é a mesma coisa que pleonasmo vicioso. Pleonasmo pode ser vício de linguagem também. Quando você diz assim, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, isso são pleonasmos viciosos, devem ser evitados. Agora, o pleonasmo enfático se caracteriza por ser a repetição de um termo com o fim de enfatizar a mensagem. Por exemplo, ao homem mesquinho, basta-lhe um burrinho. Veja, eu não preciso colocar o lhe. Ao homem mesquinho, basta um burrinho. Mas eu posso, é um recurso estilístico, é um pleonasmo enfático. Da mesma forma, quando se diz assim, a mim não me importam suas dificuldades. Eu não preciso dizer a mim não me importam. Eu poderia ter dito simplesmente, a mim não importam suas dificuldades, ou então simplesmente, não me importam suas dificuldades. Mas eu posso usar o objeto e repeti-lo. A mim não me importam suas dificuldades. Essa repetição desse termo se caracteriza como sendo um objeto pleonástico, um pleonasmo enfático. Anáfora. Anáfora consiste na repetição de palavras no início de frases ou de versos. Repetição sistemática das mesmas palavras no início de frases ou de versos é o que caracteriza a anáfora. Já vimos aqui um trecho de um poema, de uma letra de uma canção de Caetano Veloso chamado Quereres, em que ele diz, onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres ternura, sou paixão, onde queres descanso, sou desejo, e onde sou só desejos, queres não. E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto, eu sou o chão, e onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Observe que ele repete sistematicamente a conjunção e a palavra onde, né? Onde queres revólver, e onde queres ternura, onde queres descanso, e onde sou, e onde não queres nada, e onde voas, e onde pisas, e ganha liberdade. Então, nesse caso, nós temos essa figura de linguagem chamada de anáfora, aquilo que remete a algo que já foi dito, aquilo que está para trás. Finalizando aqui as figuras de construção de sintaxe, nós temos outra figura chamada epíteto, que se caracteriza por ser a qualificação de um nome por algo que já lhe seja inerente, por uma característica que já lhe seja inerente. Então, consiste na qualificação de um nome por intermédio de uma característica que já lhe é inerente. Por exemplo, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Vejam no poema de Fernando Pessoa, ó mar salgado. Mar já é salgado, então ser salgado é uma característica inerente ao mar.
Então, nesse caso, nós temos essa figura de linguagem chamada de epíteto, que se caracteriza por ser a qualificação de um nome por intermédio de uma característica que já lhe seja inerente. Na sequência, nós vamos falar das figuras de pensamento.